O tema da nossa reflexão hoje é a parábola do credor incompassivo. Mateus 18, de 23 a 35. Diz assim o texto sagrado: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo, e eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor use essa parábola contada pelo teu Filho Jesus para ministrar, para falar, para ensinar o nosso coração. Permita, ó Deus, que tenhamos lições profundas sobre o perdão por meio dessa palavra e que todos nós tenhamos uma plena compreensão do teu caráter bondoso e compassivo. Sê conosco, ó Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Mais alguns irmãos estão chegando, estou vendo aqui. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Parábola do credor incompassivo. O contexto mostra Jesus falando basicamente sobre um tema, e o tema é perdão. Na semana passada, nós estudamos a respeito da parábola da ovelha perdida. E essa parábola da ovelha perdida vem na sequência do texto que Jesus coloca uma criança no meio e diz que nós precisamos nos converter e nos tornar como criança. E esse processo de conversão, ele exige de nós humildade. E a partir dessa ilustração da criança ou da valorização da criança, Jesus passa a falar da profundidade do tema do perdão. Perdão que traz consigo a ideia da reconciliação. Então, se nós precisamos passar por esse processo de conversão, logo nós precisaremos pedir que Deus tenha misericórdia da nossa vida e logo precisaremos pedir perdão a Deus por conta da nossa condição pecaminosa diante de um Deus tão santo. Então é nesse contexto de capítulo 18 do Evangelho de Mateus que nós encontramos o tema central e Jesus falando a respeito do perdão. É aqui também no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, que Jesus vai nos ensinar como nós devemos tratar um irmão culpado, mostrando então que a convivência cristã, principalmente na igreja, precisa ter como base a restauração do relacionamento, a restauração do culpado e ampla manifestação do perdão de Deus. Então, o texto de Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15, Jesus nos ensina a buscar o irmão culpado, mas sempre visando a restauração, a manifestação do perdão. Um detalhe interessante desse texto é que aqui no capítulo 18 nós temos a segunda vez a expressão igreja nos lábios de Jesus. A primeira expressão, ou a primeira vez que essa expressão igreja esteve nos lábios de Jesus foi quando ele fundou a sua igreja. E as portas do inferno não hão de prevalecer
contra a minha igreja. Ele institui a sua igreja. E aqui no capítulo 18, ele dá orientações de como nós podemos viver nessa ambiência cristã chamada igreja. Então, não existe igreja se não houver a plena consciência de que nós somos pecadores. E sendo pecadores, nós, infelizmente, erramos na direção dos nossos irmãos. E por isso, precisamos vivenciar ou experimentar a dinâmica do perdão. Então, essa parábola está inserida nesse contexto. Jesus está nos ensinando como nós vamos nos relacionar uns com os outros a partir desse referencial do perdão. Logo, todos que estão na igreja, eu disse todos, absolutamente todos que estão na igreja, tiveram as suas vidas perdoadas por Deus, por meio de Jesus. Logo, precisam manifestar o perdão. Então, Jesus usa essa experiência de como tratar o irmão para mostrar aos seus discípulos que a dinâmica da igreja, ou a dinâmica cristã, para adentrarmos ao reino dos céus, nós precisaremos exercitar o perdão. Porque nós já recebemos o perdão e precisaremos exercitar o perdão na direção de outras pessoas. E aí o texto vem nos falando, né, do contexto. Chegamos no versículo 21, quando, depois de Jesus falar a respeito do perdão, de como tratar o irmão culpado, enfim, aquela pessoa que está em desacordo à vontade de Deus, e aí Pedro fala o seguinte: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Olha, é uma pergunta muito interessante. E aí ele mesmo diz assim: será então 7 vezes? Então ele fala para Jesus: olha, Jesus, a gente precisa então perdoar o nosso irmão 7 vezes? Se a gente conseguir perdoar 7 vezes o nosso irmão, está tudo certo, está tudo resolvido? E aí Jesus, de uma maneira muito surpreendente, ele fala o seguinte: na realidade, Pedro, não é 7 vezes, mas é 70 vezes 7. Você não pode ficar com um limite tão pequeno de 7 vezes. E alguém vai dizer assim: olha, mas perdoar uma pessoa no mesmo dia 7 vezes é muita coisa. E vem Jesus e amplia essa visão e fala o seguinte: é 70 vezes 7. E na realidade, essa matemática de Jesus, 70 vezes 7, na realidade é uma provocação reflexiva de Jesus. Ou seja, é claro que seria um absurdo perdoar a mesma pessoa tantas vezes. E o que Jesus está querendo mostrar para nós é que o perdão, ele é elástico. O perdão não pode ser estático. Porque se ele for estático, ele não é o perdão. O perdão, ele precisa alcançar essa dimensão maior, ou mostrar a generosidade daquele quem perdoa. Então, aquela pessoa que está manifestando o perdão, ela precisa ter essa consciência. Em outras palavras, Jesus estava querendo dizer o seguinte: não fique pensando em contar. Pare de ficar contando, perdoe. Porque a lógica de Pedro é o seguinte: Senhor, eu posso então fazer aqui uma anotação no meu app do perdão? Eu vou baixar o aplicativo do perdão e aí eu fico lá marcando: essa pessoa eu já perdoei uma vez, então tá aqui, registrado. Aquela outra ali, segunda vez. Então eu vou fazendo uma cartelinha para saber quantas vezes eu já perdoei aquela pessoa. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: 70 vezes 7, Pedro, não fica anotando, perdoa. Vamos embora. Vale lembrar também que Mateus ele vai registrar blocos, como nós falamos lá atrás na aula inaugural, que Jesus vai falando em grandes sermões dentro do livro de Mateus. E aqui Jesus começa a falar abertamente da nova aliança. E a nova aliança do Evangelho fala e toca no tema do perdão, porque o Evangelho traz para nós a mensagem de que Deus nos ama e que Deus deseja nos perdoar. Então, a mensagem do Evangelho, dessa nova aliança que Jesus veio instaurar, fala para nós a respeito do perdão. E, basicamente, Jesus estava instaurando essa nova aliança, estabelecendo essa nova aliança de Deus com Israel, com o mundo e agora com a igreja, ministrando por meio do perdão, manifestando o perdão, porque o perdão gera a reconciliação. Então, o apóstolo Paulo captou muito bem essa compreensão do Evangelho, dizendo que em Cristo Deus estava reconciliando consigo mesmo
todo mundo, todo o universo, toda a criação. Então, Jesus veio manifestar a aliança de Deus, e essa aliança de Deus tem a ver com reconciliação. Mas Deus não se reconcilia com aquele que não pede perdão, com aquele que não reconhece que é pecador. Então, por isso, Jesus está estabelecendo a nova aliança. Qual que é a nova aliança? Nova aliança por meio do perdão. E o que gera o perdão? Aquele que é perdoado por Deus, ele é automaticamente reconciliado com o nosso Deus. O profeta Jeremias havia feito uma profecia, e essa profecia falava a respeito do perdão. O próprio Deus falando por meio de Jeremias, capítulo 31, versículo 34. Diz assim o texto: pois eu mesmo perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Então aqui nós podemos ver que a marca da nova aliança é o perdão, pois só adentramos ao reino dos céus por meio do perdão e assim desfrutamos da reconciliação com o nosso Deus. A ênfase de Jesus aqui nessa parábola é que nós não podemos desistir do perdão, pois nós fomos perdoados por Deus. Então aquele e aquela que já desfrutou do perdão, ele precisa disponibilizar o perdão, ele precisa vivenciar o perdão, mostrando por meio da sua vida que ele é uma pessoa reconciliada com Deus, e assim não há outra forma de nos relacionarmos nessa nossa vida humana sem manifestar o perdão. Nós só desfrutamos da reconciliação com Deus porque o nosso Pai nos perdoou por meio do sacrifício de Jesus. Dessa forma, a ação perdoadora é de Deus. E se Deus nos perdoou, nós precisamos também manifestar perdão às pessoas. Se nós somos filhos de Deus, precisamos ter ou demonstrar o mesmo caráter que está no nosso Deus, e o nosso Deus é um Deus perdoador. Então o perdão, amados irmãos e irmãs, esmaga o nosso orgulho, e ao esmagar o nosso orgulho, nos projeta para o padrão de Deus por meio de Jesus. Então, como Jesus reagiu diante dos insultos? Como Jesus reagiu diante das pessoas que o maltratou, queriam maltratar Jesus? O que ele fez? Como ele reagiu? Ele perdoou. Então nós precisamos ter esse entendimento. Agora, adentrando no texto a partir do verso 23, o texto vem então nessa sequência onde Jesus vai falando dessa ligação de 70 vezes 7, e o padrão do reino de Deus é perdoar sem fazer contas, como eu já disse, é perder a conta de quantas vezes você perdoou, lembrando que Deus faz e continua a fazer essa mesma matemática. Lembrando, inclusive, daquela expressão do próprio Deus, por meio do profeta Miqueias, que ele lança os nossos pecados na profundeza do mar e depois o Senhor não se lembra deles. Então Deus esquece, Deus perdoa. E graças a Deus por isso, louvado seja Deus por isso. É interessante que Jesus, aqui no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 6, ele já havia ensinado seus discípulos a exercitarem o perdão. A oração de Jesus no Pai Nosso é essa: perdoa-nos as nossas dívidas. Olha, é a pessoa, o suplicante diante de Deus, perdoa-nos, ó Deus, as nossas dívidas, e tem uma condicional, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então eu peço perdão a Deus, mas ao mesmo tempo eu entendo que eu preciso liberar perdão para aquela pessoa que me ofendeu. Que eu não posso reter, guardar rancor, mágoa, amargura em relação àquele que me ofendeu. É claro, irmãos e irmãs, que esse tema do perdão é um tema muito delicado, que machuca o nosso coração. Todos nós, inclusive todos vocês que estão aqui nos acompanhando nessa noite, todos nós já fomos feridos por alguém, já fomos caluniados por alguém, já sofremos afrontas, zombarias, desprezo. Mas o caminho do Evangelho para nós é o caminho do perdão. E Jesus aqui faz uma comparação, porque o texto diz que, Jesus diz que o reino dos céus é semelhante, ele compara a uma situação comum. Os rabinos usavam essa ilustração de um rei para falar a respeito de Deus.
E Jesus conta essa parábola dizendo que havia um rei e ele então tinha os seus servos. E ele chama os seus servos para ajustar as contas. Então é um rei que tem muitos súditos, muitos escravos, muitos servos. Ele chama todos eles para prestar contas, para ajustar contas. É interessante que por várias vezes Jesus usa essa expressão, ajustar as contas de um rei para com seus servos. Eu acho até, não é o nosso tema, que nós precisamos nos ater a essa informação. Porque às vezes as pessoas pensam que podem viver de qualquer maneira e que não estarão diante de Deus. No entanto, a Bíblia diz que nós estaremos diante dele prestando contas de como nós usamos toda a nossa vida. Já aí no versículo 24, diz o texto que esse rei começa a prestar conta, a chamar os seus servos e trouxeram então um servo diante dele que devia 1.000 talentos. E essa expressão, 1.000 talentos, significa que ele tinha uma dívida impagável. E basicamente ele é um servo, ele é um escravo. Ele não teria condições nenhuma de pagar toda essa dívida. Os historiadores vão falar a respeito dos cálculos que foram feitos, né? Como trazer a quantia daquela época para o nosso tempo. Então, eu estudei, vi alguns comentaristas dizendo que era uma dívida milionária. Trazendo para a questão dos dólares, né? Seria uma dívida milionária. Pensando aí no dólar, que tem a cotação aí de um pouco mais de R$5, essa dívida ficaria completamente impagável. Esse homem não teria como nunca sanar essa dívida. É uma dívida completamente, eu diria assim, absurda. E aí o texto vai dizer para nós que no versículo 25, não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo aquilo que ele possuía. Ou seja, o Senhor falou o seguinte, o rei falou o seguinte, esse homem não tem como pagar. Se ele trabalhar para mim a vida toda, não tem como pagar essa dívida. Então vamos fazer o seguinte, então vende ele, vende a mulher, vende os filhos, vende tudo quanto ele possui, para ver se dá para pagar essa dívida. No versículo 26, o servo, ele se prostra reverente ao seu Senhor. E prostrar aqui tem a ver com adoração, com reverência. Ele reconhece que aquele homem que está diante dele é o rei, é Senhor. Ele se prostra e faz um pedido, sê paciente comigo, pois eu te pagarei. Ele pede paciência, ele pede misericórdia, ele pede complacência. E ele se compromete a pagar a dívida. No entanto, o rei sabe que ele não tem como pagar a dívida. E essa é a forma como Deus olha para nós. Deus sabe que nós não podemos pagar a dívida. Deus sabe que nós somos devedores e nós deveríamos ter essa consciência, irmãos e irmãs. Nós somos devedores da graça de Deus, nós somos devedores da misericórdia de Deus, nós somos devedores das bênçãos de Deus, das dádivas de Deus. Deveríamos ter em nós essa consciência de que nunca poderíamos pagar o que Jesus fez lá na cruz. De que nunca poderíamos pagar o amor de Deus, a graça de Deus revelada em nós. Agora, é interessante como Jesus mostra para nós a face do rei. E a face do rei é vista no versículo 27. E o Senhor daquele servo compadeceu-se dele. E essa expressão é muito interessante porque aqui Jesus mostra que esse rei se compadeceu. Ele manifestou a sua compaixão, ele se colocou no lugar daquele homem que não tinha como pagar. E aqui nós acompanhamos como Jesus vai mostrando para nós os atributos de Deus, ou uma face, ou uma faceta dos atributos de Deus. E se você deseja estudar um pouco dos atributos de Deus, não deixe de participar conosco da nossa EBD, agora às 10h20, todo domingo, tá bom? Porque nós temos estudado alguns dos atributos do nosso Deus. E Deus é misericordioso e mostra e demonstra o seu amor por meio da sua misericórdia, da sua graça e do seu perdão. Nós podemos confiar plenamente no caráter de Deus, pois Ele é misericordioso, Ele manifesta a sua compaixão, Ele não nos trata
segundo os nossos pecados, mas segundo o seu amor. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele não nos trata segundo os nossos pecados. O salmista já disse isso, graças a Deus que ele não nos trata segundo os nossos pecados, porque se Deus nos tratasse segundo os nossos pecados, nós já teríamos sido aniquilados, mas Deus nos trata na medida do seu caráter, e Deus é amor. Por isso, as suas ações são ações de misericórdia, de graça, de perdão. Eu gosto, amados irmãos, da expressão de Jeremias 31:3, quando o próprio Deus diz assim: com amor eterno eu te amei. Sabe, a medida do amor de Deus por você, por mim, é essa. Com amor eterno ele nos amou. Com benignidade, com bondade, ele nos atraiu. Por isso nós gostamos daquela canção que fala que pela cruz nos chamou, gentilmente nos atraiu, e nós, prostrados, reverentes, porque ele nos atraiu com amor, ele nos atraiu com bondade. O rei perdoa a dívida. Que incrível! O nosso Deus, o nosso Rei, nos perdoa, nos liberta da dívida e do aprisionamento emocional. Eu até anotei aqui. A pessoa que tem uma dívida muito alta, uma dívida que foge das suas capacidades ou das suas possibilidades de quitação, ela tem as suas emoções abaladas e ela vive em função da dívida. Como pastor, eu já pude aconselhar muitas pessoas que ficaram muitos anos endividados e vivem em função da dívida. Vivem em função da dívida, pensam na dívida o tempo inteiro, ficam aprisionados à dívida. Mas o nosso Deus nos liberta da culpa, das nossas emoções ligadas à dívida, à culpa, ao medo. O nosso Deus nos liberta emocionalmente também da culpa, da dívida. Que bênção. Que benção. E aí nós entramos no verso 28, porque esse homem que recebe absolvição, esse homem que ouve que ele não tem mais dívida, está perdoado, está tudo quitado, e esse senhor, esse rei, perdoa a dívida, então aquele homem pode ir para casa de cabeça erguida, com a sua moral restabelecida, com a sua mente completamente transparente, com a sua consciência aliviada. Agora ele não tem mais o peso emocional, ele não tem mais a culpa moral da dívida, agora está livre. E aí qual que é a nossa percepção, o nosso desejo? Que ele agora vai viver a partir dessa experiência impactante. Porque quem foi perdoado, ou quem recebeu o perdão de Deus, recebe esse presente de Deus e é impactado com isso. Por isso, logo não deveria mais viver da mesma maneira que vivia. Se ele foi perdoado, ele deveria fazer o quê, irmãos e irmãs? Perdoar também. Mas infelizmente não é isso que o texto nos mostra. O texto nos mostra, a partir do verso 28, que saindo dali, ele encontra um dos seus conservos que trabalhava para ele e que devia 100 denários. E olha o que ele faz. Ele agarra o sujeito. E agarrar aqui no grego, ele vai no pescoço, porque o texto ainda diz que ele tenta sufocar aquele rapaz. E ele ainda tem uma palavra, um discurso extremamente violento. Ele fala assim: paga-me o que me deves. Paga-me agora. E ele pega na garganta do sujeito e fica exigindo o pagamento de 100 denários. Agora, 100 denários comparado com a dívida que ele tinha, deixa eu ver aqui, de 10 mil talentos. É muito discrepante. É muito incoerente da parte dele. Vamos pensar em uma dívida milionária diante de uma dívida de 100 reais, de R$1.000. Vamos fazer R$1.000. Porque um denário, ele pagava aí um dia de um trabalhador. Vamos falar assim, uma dívida de 3 meses. 100, vamos fazer uma conta aí de 3 meses do salário de uma pessoa. Vamos arredondar. R$5.000. Esse rapaz tinha uma dívida de R$5.000 com ele e ele tinha uma dívida de 5 milhões com seu rei. A de 5 milhões foi perdoada.
No entanto, a de 5.000, ele não quer perdoar. Ele agarra o sujeito, ele sufoca o sujeito e fica falando assim para ele, com violência: paga-me o que você está me devendo. É muito surpreendente que Jesus faz um diagnóstico do nosso coração, da nossa mente, que está contaminada pelo pecado. E qual é a natureza do nosso coração? Não exercer a misericórdia. Isso mesmo, ele quase matou o seu conservo. Ele dizia: paga-me o que você deve. E Jesus mostra um contraste aqui. O rei conversa com ele, dialoga com ele, ouve ele e absolve ele. Ele não escuta nada do seu conservo, simplesmente ele tenta sufocar. Eu até anotei aqui que tanto a ação de sufocar como a fala dele revela violência, maldade. E ele diz, aquele conservo: sê paciente comigo e eu te pagarei. Ou seja, a mesma expressão que ele falou para o rei. Agora, quando ele falou, ele quis ser atendido, acolhido, perdoado. Agora, quando outra pessoa fala para ele, ele não quer receber essa fala e rejeita essa fala. Diferentemente do rei, quando acatou o seu pedido e mostrou misericórdia, ele manda prender o sujeito. Diz aí o texto, no versículo 30. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Ele manda prender. Agora eu anotei aqui algumas expressões. O rei liberta, mas o servo aprisiona. O rei age com misericórdia, mas o servo age com rigor. O contraste aqui, irmãos e irmãs, é absurdo. E esse absurdo é para nos mostrar como nós somos terríveis. Como o nosso coração é corrompido, mas como o coração do nosso Deus, como o caráter do nosso Deus é irretocável. O rei, aqui nessa parábola, representa Deus. Deus nos perdoa, mas nós muitas vezes não perdoamos. Inclusive, tem um ditado popular que diz isso: Deus perdoa, eu não. Isso é ridículo, isso é feio. Não cabe a nós. Não cabe ao cristão. Jesus vai falar para nós, a partir do verso 31, que os seus companheiros, ou seja, os companheiros daquele servo, estavam olhando tudo aquilo que estava acontecendo, e eles ficaram entristecidos. E entristecidos, eles foram até o rei e relataram isso ao rei. Agora, aqui eu queria fazer uma percepção, mostrar essa percepção e fazer uma fala aqui. Nós precisamos ter a real percepção de que as pessoas estão olhando para nós. Às vezes, nós vamos vivendo como se as pessoas não estivessem olhando para nós. Os nossos vizinhos estão olhando para nós. Os nossos filhos estão olhando para nós. Os nossos irmãos e irmãs da igreja estão olhando para nós. Porque o texto quer deixar claro, Jesus enaltece isso dizendo que as pessoas, os companheiros daquele homem estavam de olho. E eles ficaram entristecidos com aquilo que eles viram. Por quê? Eles viram que o rei perdoara a dívida dele, mas ele não fora capaz de perdoar a dívida do seu conservo. Ou seja, as pessoas estão vendo se há coerência ou não na nossa vida, no nosso discurso. Porque às vezes nós cantamos na igreja, celebramos a Deus, falamos do perdão, ensinamos do perdão, mas não vivemos o perdão. Às vezes falamos da misericórdia de Deus, temos o conceito adequado da misericórdia de Deus, desfrutamos da misericórdia de Deus, mas não agimos com misericórdia. Agora, cuidado, as pessoas estão olhando. O seu testemunho pode cair por terra se você não se atentar a isso. Porque você e eu não podemos pedir perdão a Deus e desfrutar do perdão, desfrutar da reconciliação com Deus e não agir com perdão diante das pessoas. Eu falo isso com muita tranquilidade porque fui profundamente atacado. Já tive meu coração pisado. Eu sei como dói ser traído, ser zombado, ser desprezado.
Mas, meu irmão, minha irmã, o caminho único do evangelho para nós é perdão. Porque às vezes nós ficamos olhando o agressor, a pessoa que nos feriu, e queremos tratar isso numa relação humana. E eu aprendi com meu mentor que não há solução. Quando não há solução, o que a gente tem que fazer? Perdoa, porque o perdão só existe para aquilo que não tem solução. Eu e você precisamos do perdão de Deus, da reconstrução de Deus, da reconciliação de Deus. Logo, nas nossas relações humanas, também precisamos, então, demonstrar que o nosso coração foi perdoado. E como manifestamos que o nosso coração foi perdoado? Perdoando. Libertando a outra pessoa, o agressor, da culpa. Agora, lembremos sempre, as pessoas estão olhando se há coerência naquilo que falamos, cantamos. Os companheiros estavam olhando. E aí o rei fica indignado. Essa expressão no grego é muito importante. Ele fica indignado. E por que essa indignação? Porque ele agiu com perdão, ele agiu com misericórdia, ele agiu com graça, querendo e desejando com que esse rapaz replicasse isso. Mas não. O texto diz, a partir do verso 32, que o seu senhor chama aquele homem e diz assim: servo malvado, eu perdoei a tua dívida, rapaz. O que eu imaginava que você ia fazer quando você encontrasse o seu conservo? Que você libertasse ele da dívida, absolvesse ele da dívida, manifestasse a ele aquilo que eu fiz para você, porque eu te perdoei uma dívida impagável. Perdoa também. Agora, você é muito malvado. E aqui há essa aplicação para nós. Quem não perdoa tem no seu coração maldade. Tem um coração malvado. Eu acho que não cabe a você, não cabe a mim, não cabe a nós cristãos ter esse rótulo. Eis aí uma pessoa malvada, que não perdoa, rancorosa, orgulhosa, presunçosa, gosta de vingança, gosta de arquitetar vingança, alimenta amargura, rancor. Abandone tudo isso, perdoa. Perdoa. A parábola de Jesus é clara para nós. Esse homem é chamado e o Senhor fala o seguinte: olha, eu esperava mais de você. Eu esperava que você tivesse entendido a lição. Agora, para você, versículo 34, como eu estou indignado, eu vou entregar você aos verdugos, aos carrascos, e você vai ter que pagar a dívida para você aprender. Para você aprender. E aí Jesus arremata, eu estou caminhando para o final, ele arremata essa parábola falando assim, no verso 35, assim também meu Pai Celeste vos fará para vocês também, se vocês, no íntimo, não perdoarem a cada um dos seus irmãos. Então, qual é o tema? Qual é o foco? O tema é perdão e o foco é os nossos relacionamentos. Ou seja, se nós desfrutamos do perdão de Deus na nossa relação com o Pai, nas nossas relações humanas, precisamos também manifestar perdão. Precisamos absolver as pessoas. Podemos aprender aqui que o nosso Deus é justo. E a primeira face que aprendemos de Deus é o Deus da misericórdia. Mas se não nos apropriarmos e não desfrutarmos do padrão de Deus, da misericórdia, do amor, nós desfrutaremos, então, sabe do quê? Da justiça de Deus. Porque Deus não manifestou, primeiramente, a sua face justa. A primeira face que esse homem vê do rei, qual é? É a face da compaixão, é a face do perdão. Mas como ele rejeita o perdão, como ele rejeita a reconciliação, agora ele precisa encontrar com a face da justiça. Então Deus se mostra amoroso e compassivo, mas aqueles que rejeitam o amor de Deus, o perdão de Deus, a graça de Deus, terão que enfrentar a justiça de Deus. Então cuidado com a sua vida, seja coerente, seja moldado ou moldada pelos valores do rei. Se ele te perdoou, perdoe.
Se ele te libertou, liberte. Se ele te amou, ame. Se ele agiu com compaixão, exerça a compaixão. Se ele foi gracioso com você, manifeste graça. Concluo dizendo: perdoe, pois você já foi perdoado ou perdoada. Perdoe e libere perdão. Porque às vezes a pessoa pede perdão à outra, mas a outra fala assim: você pode me pedir perdão, mas eu não te perdoo. Perdoe. Tenha uma postura de perdão, mas também libere o perdão. Absolva a pessoa da culpa. Simplesmente perdoe. Deixe a vingança para o Senhor. Porque se você não desfrutar do perdão, a outra face de Deus que você terá que conhecer é a face da justiça. E a Bíblia diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus irado. E eu convido você a desfrutar do perdão de Deus e replicar o perdão. Eu convido você a desfrutar do amor de Deus e ser uma pessoa ainda mais amorosa, mais perdoadora, mais misericordiosa, mais compassiva, mais amorosa, mais carinhosa, mais fraterna, generosa, como Deus tem sido na minha vida, na sua vida. Que Deus continue a falar ao nosso coração.